amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Estamos na mensagem número 110, cujo título é O Selar dos 144 mil, não é? Que está no capítulo 7. Nós estamos no capítulo 7 de Apocalipse e estamos ainda desfrutando desse maravilhoso capítulo 7. Então vamos lá, né? Para nós irmos direto no ponto, para nós ganharmos tempo, né? Nós falamos na mensagem passada, vocês se recordam, que o capítulo 7, e eu preciso sempre lembrar os irmãos disso, o capítulo 7 ele não segue a sequência cronológica exata dos selos, tá? Então, o capítulo 7 ele é uma inserção, ele é um parêntese entre o sexto selo e o sétimo selo, tá? É claro que essa é a visão que nós temos e entendemos, né? Se você olhar, e por que nós dizemos isso para os irmãos? Se vocês olharem o sexto selo, ele termina ali com um grande terremoto, no capítulo 6, versículo 17, e aí o sétimo selo vai começar, e eu espero que você esteja acompanhando a Bíblia aí, tá bom? Você tem que olhar isso na Bíblia, você tem que olhar na Bíblia, tá? Isso é muito importante. Eu, quando falo com vocês, estou olhando na Bíblia, vocês precisam olhar para vocês entenderem também. Não basta só ouvir, tem que olhar na Bíblia, tá? Então, vamos ser bereanos, vamos olhar na palavra. Então, o sétimo selo começa no capítulo 8, tá? Se observar lá no versículo 1, fala, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo. Então, o que temos entre o capítulo final do capítulo 6, que é o sexto selo, e entre o sétimo selo, que está no capítulo 8? Nós temos uma inserção, que é o capítulo 7, tá? E por que que Deus ele fez assim? Por que que o livro de Apocalipse? Por que que o Senhor quis, né, em nosso entendimento, colocar essa inserção entre o sexto selo e o sétimo selo, que é o capítulo 7, justamente para mostrar que o Senhor ele ama o seu povo, o Senhor ele preserva o seu povo, o Senhor ele cuida dos seus. O Senhor ele vai julgar essa terra inteira? Vai. O dia da ira do Senhor, o dia do Senhor vai vir? Vai. O dia do Senhor, irmãos, não é só um dia de 24 horas. O dia do Senhor não é, quando fala o dia, aí dá a entender para nós que é um dia de 24 horas. Não, o dia do Senhor é um período de tempo, tá? Claro que é um período de tempo, não de 24 horas, mas é um período de tempo. E que corresponde, na verdade, à grande tribulação. A grande tribulação de 3 anos e meio é o dia do Senhor, que vai culminar com a volta, no final da grande tribulação, com a volta pública do Senhor, em que todo olho verá que ele vai vir para julgar o anticristo e seus exércitos. Mas o dia da ira do Senhor começa quando. O que é o dia da ira do Senhor? Ou o dia do Senhor? É quando o Senhor começa a julgar essa terra, porque ela desprezou o Senhor. Então ela começa a julgar a terra, os homens, e quando o Senhor começa, então, a estabelecer o seu julgamento, o seu juízo, a sua ira, tá? E isso não vai acontecer somente num dia específico na volta do Senhor no final da grande tribulação, mas durante toda a grande tribulação. E aí nós vimos, falando com os irmãos, que a grande tribulação propriamente dita começa lá no sétimo selo e é a partir da quinta trombeta. Porque o sétimo selo, quando ele abrir, vai ter 7 trombetas. Abrir o sétimo selo, dentro do sétimo selo tem 7 trombetas. Quer ver? Vamos lá. Olha na Bíblia, por favor, né? Olha na Bíblia. Então, olha o capítulo 8. O capítulo 8 é o sétimo selo. Começa no versículo 1, quando o Senhor abre o sétimo selo. E aí, ao abrir o sétimo selo, o que vai acontecer? Vai ter 7 trombetas, uma atrás da outra, tá? Isso é o conteúdo do sétimo selo. É claro, irmãos, que tudo isso nós vamos explicar também quando chegarmos lá no capítulo 8, vai ser explicado com muito detalhe, mas aqui nós estamos falando de forma geral para os irmãos entenderem. Então, quando abrir o sétimo selo, vai ter a primeira trombeta, está lá no versículo 7 do capítulo 8, tá? E o que vai ser a primeira trombeta? O que vai ser? A primeira trombeta vai ser um julgamento de Deus sobre a terra e as árvores. Observem lá, quer ver? Ó? Vamos ler. Apocalipse 7,
Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Fala: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Então, a primeira trombeta do sétimo selo vai ter um dano sobre um terço de toda a terra, as árvores e erva verde. Um terço vai morrer, tá? Das árvores, de tudo que é árvore, erva, vai sobrar dois terços só. Isso é a primeira trombeta lá do sétimo selo. Vamos me acompanhando. Aí depois vem a segunda trombeta, versículo 8, do capítulo 8. Fala: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, o que é que vai acontecer na segunda trombeta? Vai ser um julgamento de Deus sobre o mar, tá? A primeira trombeta sobre um terço da terra, das plantas, das árvores. A segunda trombeta, um terço do mar, tá? Então, um terço do mar vai morrer. Não só o mar, todos os peixes, tudo que vive no mar, corais e etc. Tudo que tem dentro do mar, um terço disso vai morrer quando o Senhor tocar a segunda trombeta. E as embarcações que estiverem também serão danificadas, tá? Os barcos também. Um terço dos barcos da terra, as embarcações vão ser destruídos. Aí vem a terceira trombeta. Versículo 10 fala: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, a terceira trombeta é o julgamento de Deus sobre os rios. Rios, tá? A segunda é sobre o mar, água salgada. A terceira trombeta é sobre água doce, rios. Um terço dos rios serão danificados. E as pessoas que beberem essas águas, muitos vão morrer também, tá? Isso é a terceira trombeta. Aí vem então, nós temos vendo aí aí vem a quarta trombeta, do versículo 12 ao 13, não é? E depois vai vir o que que é a quarta trombeta? Você vai julgar o quê? Você vai julgar as hostes celestiais, todo o céu. Quer ver? Ó, vamos ler lá. Versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Tá vendo? Tudo é terça parte. Terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda tem de tocar. Então, a quarta trombeta você vai julgar as hostes celestiais, que é as estrelas, céu, lua, tá? Né? Sol, lua, estrelas. Terça parte vai perder o brilho. Então, vocês estão entendendo o que é o sétimo selo, que nós vamos entrar lá na frente ainda. Aí depois começa a quinta trombeta, tá? Que é o capítulo 9. Tá tudo dentro do sétimo selo, que nós não entramos ainda, que aqui estou só explicando para os irmãos. Aí vai vir, aí quando começar a quinta trombeta, aí é a grande tribulação propriamente dita, tá? Aí vem a quinta trombeta, a sexta trombeta e a sétima trombeta, e dentro da sétima trombeta tem as sete taças da era de Deus, tá? E aí termina a grande tribulação. Agora, o que que tem na quinta trombeta? Vocês observaram? Vão me acompanhando para vocês entenderem o que que nós estamos conversando aqui, tá? O que que tem a ver com a mensagem de hoje, lá do capítulo 7. Vamos com calma. Só vão me acompanhando para vocês entenderem. Dentro do sétimo selo, até agora, nós vimos a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta e a quarta trombeta. Essas quatro trombetas iniciais, elas são julgamentos sobre o que Deus fez, natureza, tá? A primeira trombeta sobre a terra, o texto da terra e das árvores. A segunda trombeta, um texto do mar.
Terceira trombeta, um terço dos rios. A quarta trombeta, um terço das estrelas, incluindo Sol e Lua. Tá? Mas os homens, propriamente ditos, não foram ainda julgados diretamente, foram julgados indiretamente. Porque quando morre planta, morre parte da água doce, parte da água salgada, certo? É, o sol não dá luz, não dá um terço das estrelas não brilha, aquela coisa toda. Quando tudo isso acontece, é claro que os homens serão afetados indiretamente. Mas quando começar a quinta trombeta, aí que é a grande tribulação, por isso chama grande tribulação, porque a quinta trombeta vai afetar os homens diretamente. A quinta e a sexta e a sétima trombeta, aí já é julgamento direto dos homens, tá? Quer ver? Vamos lá, quinta trombeta, irmãos, entender. Só para ilustrar para os irmãos, tá? Olha lá a quinta trombeta. É, no versículo, capítulo 9, versículo 4. Olha lá. E foi-lhes dito, estou lendo o capítulo 9, versículo 4, de Apocalipse. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa. Porque, bom, vamos ler do comecinho. No capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Olha que situação, hein? Para que servem escorpiões? São gafanhotos com o poder de escorpião. Olha que situação. Aí, o gafanhoto faz o quê? Come vegetal, né? Come folha, né? Mas olha o que aconteceu. Versículo 4. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra. Gafanhoto é para destruir a terra. Mas esses gafanhotos, o Senhor falou assim: não causa dano na erva da terra. Nem a qualquer coisa verde. Não vai comer coisa verde nenhuma. Nem a árvore alguma. Não vai tocar em planta nenhuma. Gafanhoto toca em planta. Mas não vai tocar em planta. Vai tocar em quem então? Aí fala. E tão somente aos homens. Aí que é o ponto que eu quero falar hoje. Aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Então, aí você diz assim, foi-lhes também dado que não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Olha a situação que vai ser isso, irmãos. Eu não estou rindo aqui, não é de engraçado, não. Eu estou rindo aqui, é de tristeza. Mas, vocês perceberam então que a quinta trombeta começa a ira de Deus, o julgamento de Deus direto dos homens. Direto, tá? Nos homens direto, é porque é a grande tribulação. Só que esses gafanhotos, eles vão atacar todos os homens? Não! Eles vão atacar quais homens? Está bem claro no capítulo 9, versículo 4. Vamos ler lá. Tão somente aos homens, no final do versículo 4, que não tem o selo de Deus, que não tem o selo de Deus sobre a fronte. Então, esses que não têm o selo de Deus sobre a fronte serão atacados. Bom, agora vocês entenderam o que vai acontecer na grande tribulação. Antes da grande tribulação, o Senhor vai fazer danos diretos na terra, mas não nos homens. É dano na primeira trombeta, dano sobre um terço das plantas verdes. Segunda trombeta, um terço do mar. Terceira trombeta, um terço dos rios. Quarta trombeta, um terço das estrelas, incluindo Sol e Lua. Quinta trombeta, dano direto aos homens. Mas todos os homens, não. Os homens que não têm o selo. Aí, vamos lá. Então, aí você vai perguntar, irmão Gustavo, o que tem a ver com a mensagem de hoje? Você está falando do capítulo do sétimo selo, mas nós estamos lá na inserção entre o sexto e o sétimo selo. Justamente isso. Vamos voltar para lá. Agora volta lá. O que é o capítulo 7? Agora vamos voltar. Voltar para o capítulo 7. O que é o capítulo 7?
O capítulo 7 é uma inserção entre o final do sexto selo e o início do sétimo selo que ainda vai vir. E o que acontece nesse capítulo? Por que Deus faz essa inserção? Porque é a hora que Deus vai selar os homens que são dele. Vai ter o selo, vai botar o selo na fronte. Vocês entenderam? Por isso que eu expliquei tudo isso até agora. É para mostrar que o Senhor vai selar os homens, os que são dele. Nós vamos ver quem são esses que ele vai selar da fronte. Ele vai selar eles, porque para quê? Para quando chegar lá na grande tribulação, esses homens que vão estar na grande tribulação, que o Senhor não precisaria selar eles, vocês não vão estar para que vai selar. O Senhor vai selar eles para que quando estejam na grande tribulação, eles não sejam atormentados diretamente por essas trombetas que o Senhor vai mandar para julgar os homens diretamente. Então eles serão preservados. Não que não vão passar pela grande tribulação. Eles vão passar pela grande tribulação, mas eles vão estar preservados desses danos diretos que Deus vai fazer sobre os homens em geral, menos sobre eles. Aí, você pode perguntar assim, seria uma excelente pergunta. E aí vou dar uma excelente resposta também. Qual seria a excelente pergunta? Você poderia perguntar assim, mas, irmão Gustavo, como é que vai ser esse selo que Deus vai colocar na fronte? Como vai ser esse selo? Essa é uma excelente pergunta. Vai estar colocado sobre a fronte. E aí vem a excelente resposta. Não sei. Sinceramente, eu estou falando brincadeira, mas não sei. Nós não sabemos, irmãos, né? Como é que nós vamos saber, né? Nós não sabemos. Mas a Bíblia não nos fala como isso vai ser. Mas sabemos uma coisa, que esse selo vai ser reconhecível para os anjos de Deus. Os anjos de Deus que vão ser enviados, né, para julgar essa terra nas trombetas, o que Deus vai enviar, esses julgamentos que Deus vai enviar sobre as trombetas, vai preservar esses homens que têm o selo. Então, os anjos que Deus enviar para esse julgamento todo que vai acontecer, vão saber reconhecer, reconhecer esse selo que vai estar sob a fronte do povo de Deus, vai ficar nessa terra, que são os judeus, daqui a pouco eu vou falar para você sobre isso, e vão preservar eles, não vão tocar neles, né? Você veja como Apocalipse, irmãos, eu já falei isso muitas vezes para os irmãos, e aqui tem mais uma prova das inúmeras provas. Como Apocalipse é o livro final da Bíblia, ele vai pegar toda a Bíblia. Por isso, Apocalipse é cheio de sinais, de partes do Velho Testamento e também do Novo Testamento, mas muitas coisas, mais do Velho do que o Novo, inclusive. Muitas coisas do Velho Testamento estão presentes em Apocalipse. Por quê? Porque o Apocalipse é a colheita final. É a final da revelação de Deus, é o final da Bíblia, é o último livro da palavra de Deus. Então ele vai colher tudo que está na palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa história da fronte, do selo, não nos lembra exatamente o que aconteceu lá no Egito, quando o povo de Deus, os judeus, estavam lá escravos de Satanás, de Faraó, e quando o Senhor manda a última praga, mandou aquelas 10 pragas, e as pragas não feriam os judeus, nenhuma delas pegou o povo judeu, né, porque o Senhor preservava o seu povo, pegava todos os outros povos da terra, que no caso ali especificamente falando eram os egípcios, né, que é na terra do Egito, mas não pegava o povo judeu. E na 10ª praga foi a mais forte de todas, que fez com que Faraó então deixasse o povo ir, né? Que foi a praga do exterminador, do exterminou os primogênitos. E havia um selo, Deus estabeleceu um selo na casa dos israelitas, para que o anjo exterminador, quando viesse, não entrasse na casa dos israelitas para matar o primogênito dos israelitas. E o selo era o sangue nas portas, lembra? Que foi isso que foi a Páscoa, né? Então, eles pegavam um cordeiro, matavam, cordeiro, né, especial, examinado durante 40 dias, tal, não tinha defeito nenhum. Aí matava esse cordeiro, passava o sangue nos umbrais da porta, a parte externa, o umbrais da porta é o portal, né, do lado externo. E aí, quando o anjo vinha, exterminador, e ele via aquele sangue, ele conhecia que era um selo da aliança que Deus tinha com o seu povo. E essa aliança é a aliança de sangue. Ou seja, que alguém ali dentro já havia morrido no lugar dos israelitas.
Um cordeiro havia morrido no lugar dos israelitas. Então, ele não entrava ali, a morte não atingia ele. E então, o anjo passava por aquela casa, por cima dela, não entrava ali dentro e ia para a próxima. Esse é o significado da palavra Páscoa. Páscoa quer dizer passar por cima, tá? Isso é o significado de Páscoa, passar por cima, tá? Tanto é que Páscoa em inglês é pass over, né? Passar pass, de passar over por cima, tá? Então, o anjo passava por cima e porque ele viu o sinal nos umbrais da porta, uma aliança de sangue. E isso, tá vendo? É exatamente o que vai acontecer aqui em Apocalipse. O Senhor vai selar o seu povo judeu, os judeus, e na fronte, e quando vier o julgamento de Deus, como desses anjos todos vai acontecer na grande tribulação, eles serão preservados. O anjo vai reconhecer esse sinal, como é, não sei, mas vai reconhecer e vai preservá-los. Até aí, irmãos, estão entendendo, irmãos? Espero que irmãos tenham compreendido isso. Então, nessa inserção, e nós estamos entrando aqui no capítulo 7, o Senhor, antes de começar esse julgamento que vai acontecer sobre a terra, que é o sétimo selo, né? E depois sobre os homens, o Senhor, então, ele tem que preparar o seu povo. Ele tem que selar o seu povo. Por isso o Senhor botou essa inserção no Apocalipse. É como se fosse para, vou preservar o meu povo. Tá? Já no sexto selo, que é lá no capítulo 6, não começa a grande tribulação propriamente dita, já falei isso para os irmãos muitas vezes, mas começa a introdução à grande tribulação. É a preparação, é o aviso introdutório, falando assim, olha, está chegando, tá? E porque começam já as calamidades sobrenaturais, que é o grande terremoto. Não é natural, não é um terremoto como já aconteceu antes, é um grande terremoto como nunca houve. E isso por isso é uma calamidade sobrenatural. Começa já aí. Só que o Senhor preserva o seu povo, né? Aí o Senhor então vai preservar os judeus e vai preservar a igreja. Mas toda a igreja, não, os vencedores. E também vai preservar todos os judeus? Não! O Senhor vai preservar uma parte dos judeus. Tá vendo, irmãos? Isso precisa deixar bem claro para os irmãos, para os cristãos. Né? Os cristãos acham que o Senhor, muitos cristãos, creem que o Senhor vai arrebatar a igreja inteira antes da grande tribulação. Não, isso não tem respaldo na palavra de Deus. Nos perdoe os nossos irmãos, né? Não tem respaldo na palavra de Deus. O Senhor vai salvar, da grande tribulação, uma parte da igreja que é os vencedores, tá? Da mesma forma, tudo está no capítulo 7, vamos ver. Da mesma forma que o Senhor também não vai salvar Israel inteiro. Todos os judeus que estiverem na terra, o Senhor vai salvar eles, vai preservar todos eles? Não! É uma parte deles somente. Só 12.000 de cada tribo, tá? Claro, quando eu falo 12.000, nós não sabemos, e eu particularmente não creio nisso, que é um número literal, não, tá? Quer dizer que é uma parte, tá? De cada tribo. Agora, eu particularmente não creio que é um número literal, que é só 12.000. Creio que vai ter mais do que isso, mas eu não, quem sou eu? Nós não sabemos isso, tá? Mas a lógica nos diz que não é um número literal, mas quer dizer que é uma parte, tá? Então, o Senhor não preserva o povo de Israel inteiro, também o Senhor não preserva a igreja inteira, tá? O Senhor vai preservar parte de cada um deles, dentro do seu povo, né? E essa escolha é Deus que vai fazer e com o motivo que nós vamos entender. Então, eu espero que você tenha entendido até agora, tá? Esse ponto. Agora vamos começar o capítulo 7 explicando detalhe por detalhe nessa inserção. Ou seja, resumindo mais uma vez terminar. Capítulo 7 é um parênteses entre o final do capítulo 6 e o capítulo 8, entre o final do sexto selo e o sétimo selo que vai começar. E essa inserção, esse parênteses, essa pausa é para que Deus está selando, guardando o seu povo para preservá-los do que vai vir, que é o julgamento terrível que vai acontecer. Amém? Então vamos lá. Capítulo 7, versículo 1. Fala assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então, olha só, aqui interessante. Então, João viu 4 anjos, tá? E esses 4 anjos estavam cada um no canto da terra, que a terra aos olhos de Deus tem 4 pontas: norte, sul, leste e oeste. Então, o número 4 pega a terra inteira.
Quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra. A terra tem quatro cantos: norte, sul, leste e oeste, tá? E esses quatro anjos estavam fazendo o quê? Eles estavam conservando seguros os quatro ventos da terra. Eles não deixavam os ventos soprarem. Estavam segurando. O vento querendo soprar e eles segurando. Esses quatro anjos segurando, para que a terra não fosse julgada ainda, tá? E para que esses ventos vão soprar? Vem, ó, os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprar sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Por que terra, mar, sobre árvore alguma? Porque quando o Senhor soltar, der a ordem para esses anjos soltar esses ventos, começa as trombetas lá do sétimo selo. Pular para o sétimo selo, ó. Lembra? Lá no capítulo 8. Lá no capítulo 8, no sétimo selo, a primeira trombeta é o anjo lá. Capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta. Aí quem é danificado na primeira trombeta? Um terço das plantas, das árvores. Volta lá para o capítulo 7, no final do versículo 1. O vento soprar sobre a terra e nem sobre árvore alguma. Tá vendo? O Senhor os anjos estão segurando. Falou assim: não, eu vou soltar esse vento que sobre a terra, que vai ser a primeira trombeta, mas por enquanto estou segurando. E aí, a segunda trombeta, nós falamos para os irmãos, lá do capítulo 8, é o julgamento sobre o mar. Né? E aí, aqui no capítulo 7, versículo 1, fala que um anjo está segurando o vento para não soprar sobre o mar. Por quê? Porque vai soprar sobre o mar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, quando tocar a segunda trombeta, lá no sétimo selo, o anjo solta o vento, ele vai lá no mar e destrói um terço do mar. Mas por enquanto está segurando. E aí fala sobre a terra, certo? Na verdade, são sobre a terra. Aí o que é a terra? A terra é a primeira trombeta, que é sobre a terra, a segunda trombeta é sobre o mar, a terceira trombeta é sobre os rios, e a quarta trombeta sobre as hostes celestiais. Então, ou seja, cada um desses anjos vão soprar sobre um ponto da terra. Lá na sétima trombeta, entendeu? São quatro anjos. Um está segurando no norte, sul, leste, oeste. Cada um vai soltar um. Quando soltar, vai soprar sobre um terço dos anjos, um terço da terra e vai matar um terço das plantas. Que é a primeira trombeta. O outro anjo vai soltar o vento. Esse vento vai destruir um terço das águas do mar. É a segunda trombeta. Aí o terceiro vai soltar, vai soltar o vento e vai danificar um terço dos rios. É a terceira trombeta. E o quarto anjo vai tocar, soltar o seu vento e ele vai destruir um terço das hostes celestiais, que é o brilho das estrelas, do sol, né, e da lua. Vocês entenderam, irmãos? Então, o capítulo 7 está mostrando aqui é que esses anjos estão segurando ainda. Por que Deus mandou segurar? Falou assim, opa, pá, 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 não solta ainda não. Por quê? Porque está selando. Deixa eu preservar meu povo. Deixa eu selar o meu povo. Depois vocês soltam. Senão vai danificar meu povo. Eu não quero que os julgamentos caiam sobre o meu povo. Eles vão passar pela grande tribulação, mas não vão ser danificados por isso. Então, peraí, deixa eu selar primeiro. Esse é o sentido, tá bom, irmãos? Tá? Agora, o que que os ventos querem dizer? Nós já entendemos esses ventos que vão soprar. Vento na Bíblia é um sinal do julgamento de Deus. Nós já acabamos de mostrar, né? Quando soltar o primeiro vento, julga um terço das plantas. Quando soltar o segundo vento, é um terço do mar. Quando soltar o terceiro vento, é um terço dos rios. Quando soltar o quarto vento, o quarto anjo, vai ser um terço das estrelas. Então, o vento simboliza o quê? O julgamento de Deus. Quer ver? Vamos ler os versículos? Deixa eu só ver sua fitinha aberta aí, Apocalipse 7. Vamos circular na Bíblia para valer. Vamos lá para Jonas. Jonas. Vamos lá. É, Vamos para Jonas, capítulo 1, versículo 4. Tá? Jonas 1:4 fala assim. Estou abrindo aqui, só um pouquinho. Jonas é escondidinho, né? Mas vamos achar aqui, né? Bom, achei. Então, Jonas está depois de Obadias, né? Aí vem Jonas.
E Jonas está entre Obadias e Miqueias, né, no livro da Bíblia. Vamos lá, Jonas capítulo 1, versículo 4, fala assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar, o Senhor lançou. Quem lançou esse vento sobre o mar foi o Senhor. Ó. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então, por que que o Senhor fez isso com Jonas? Lembra? Jonas ele desobedeceu a Deus, em vez dele ir para Nínive pregar arrependimento para Nínive, ele desobedeceu a Deus e fugiu no barco, né? Ele fugiu e foi para Tarsis. Aí, como ele estava desobedecendo a Deus, o Senhor fez um julgamento sobre o mar, onde o barco que ele estava, soltou o vento ali. O vento produziu a tempestade para julgar a desobediência de Jonas. Então, você veja que o vento é um sinal de julgamento de Deus. Vamos para outro exemplo. Isaías. Mas aí é mais fácil de encontrar, né, irmãos? Isaías capítulo 11, versículo 15. Fala assim, ó. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo-o, dividindo-o-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Então, quando o Senhor soprar o vento sobre o Eufrates, é um julgamento dele sobre o rio Eufrates, tá? Isso vai acontecer, né? Apocalipse, mas vamos pular. E mais para frente vai ser falado em Apocalipse novamente sobre o rio, né, Eufrates. Mas vamos lá. Êxodo no capítulo 15. Êxodo capítulo 15, versículo 10. Esse é muito conhecido de todos nós, né? Êxodo 15, 10. Vocês vão lembrar dessa passagem. Veja como eu falo, Apocalipse pega muitas coisas do Velho Testamento, né? Então, Êxodo capítulo 15, versículo 10, fala assim: é o cântico de Moisés. Quando Moisés havia passado por todo o povo de Israel pelo Mar Vermelho, e ele chegou do outro lado, aí o Senhor pegou e o exército de Faraó veio, entrou dentro do mar, estava dividido, né? E o Senhor pegou, fechou o mar sobre o exército de Faraó e eles morreram. Agora, como é que o Senhor fez isso? Vamos ler lá. Êxodo 15, versículo 10. Ó, aí Moisés fez esse cântico de agradecimento ao Senhor, né, de alegria. Aí esse 15, versículo 10 fala assim: Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu, e afundaste como um chumbo em águas impetuosas. Lembra? Primeiro o povo de Israel estava ali encurralado entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó que vinha. Eles estavam achando que ia morrer. Aí Moisés clama ao Senhor, aí o Moisés levanta o cajado, pisa no mar, o mar abre. Como é que o mar abriu? O Senhor montou vento forte e abriu de um lado e de outro e abriu o mar. Aí eles passaram a pé secos. Aí, quando eles passaram o exército, o exército de Faraó atrás, os egípcios, aí o Senhor soprou o vento e fechou o mar. Então, vento é um sinal do julgamento de Deus. Você está entendendo, né? Vamos lá para outro exemplo. Jeremias. Eu estou mostrando para os irmãos que vento na Bíblia é o sinal de julgamento de Deus. Tá em várias partes do Velho Testamento, né? Jeremias, capítulo 49, versículo 36. Olha o que o Senhor fala assim: Trarei sobre Elão os quatro. Elão vem dos Elamitas, né? Trarei sobre Elão os quatro ventos. Olha só, igual Apocalipse: os quatro ventos dos quatro ângulos do céu, igualzinho está falando em Apocalipse, ó. E os espalharei na direção de todos esses ventos. E não haverá país onde não venham onde não venham os fugitivos de Elão. Tá vendo? Você vai julgar Elão mandando esses quatro ventos. Então é para mostrar para os irmãos como os ventos é para julgamento. Aí, em Jeremias, o último versículo, Jeremias 51, versículo 1, fala assim. Jeremias, no próprio livro de Jeremias, 2 capítulos depois, 51, versículo 1. Fala assim: Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai. Então, tá vendo, irmãos? O vento, então, são um sinal de julgamento de Deus. Então, voltando para o Apocalipse.
Lá, deixa essa fitinha aberta aí, né? Apocalipse capítulo 7. Então, os quatro ventos estão sendo segurados por Deus, porque quando você soltar esse vento, ele vai julgar sobre a terra. Eu estou segurando esses quatro ventos para preservar o seu povo, selar o seu povo. Aí vamos voltar lá para o Apocalipse capítulo 7, versículo 2. Apocalipse 7, 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo Deus vivo. Esse anjo, ele tinha o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos quatro anjos, tá? Aos quatro cantos da terra. Esse anjo tinha o selo Deus vivo, que vem do nascente do sol, ele vai e clama para os quatro anjos, né? Que estão segurando os ventos do julgamento. Aí fala, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Tá vendo? Esses quatro anjos, quando soltar os ventos, vai fazer dano à terra e ao mar. Vai acontecer isso lá no sétimo selo, no capítulo 8, tá? De Apocalipse. Aí que ele disse, dizendo, não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Tudo isso vai acontecer aonde? Lá no sétimo selo que nós já falamos. Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aí tá. Quem é esse grande anjo que fala para os quatro anjos, estão os quatro cantos, para não soltar o vento e não danificar até selarmos? Quem é esse anjo que vem na nascente do sol e tem o selo do Deus vivo? É Cristo. Cristo, irmão Gustavo? Sim. Se você observar no Velho Testamento, no Novo Testamento, mas e também no Velho, e no próprio livro Apocalipse, Cristo ele é simbolizado por um anjo, tá? Há várias vezes aparece esse Apocalipse. Vamos ver em Apocalipse primeiro, onde aparece? Vamos ver lá, ó. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Versículo 8, 8 fala assim, ó. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro. Quem é esse outro anjo? É Cristo, tá? Quando chegarmos lá, nós vamos explicar para os irmãos, né? Mas é Cristo. Vai lá para o capítulo 10, versículo 1. Fala assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. Quem é esse anjo forte? É Cristo, tá? Outro exemplo é Apocalipse, está no capítulo 18, versículo 1. Vai lá. Capítulo 18, versículo 1. Fala assim: Depois dessas coisas, capítulo 18 de Apocalipse, versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade. Amém? Ele tinha tanta grande autoridade que a terra se iluminou com a sua glória. A terra inteira iluminou com a glória dele. Quem é esse anjo? É Cristo. Por que é que em Apocalipse Cristo também é descrito algumas vezes como um anjo? Sabe, Apocalipse é muito simbólico. Lembre-se disso, irmãos. Da mesma forma que no livro do Apocalipse o Senhor ele é várias vezes extensivamente simbolizado como um cordeiro, aparece muito Cristo como cordeiro de Deus, e até mesmo como um leão. É a única parte que mostra Cristo como um leão na Bíblia, né, que até onde eu me recorde, porque é um livro simbólico, também mostra Cristo como um anjo, muitas vezes. Mas por que mostra Cristo como anjo? Porque no Velho Testamento, lembre, Apocalipse, estou repetindo várias vezes, Apocalipse tem muitos símbolos do Velho Testamento. Então, lá no Velho Testamento, o Senhor, ele apareceu, ele era conhecido no Velho Testamento do Senhor Jesus como anjo. Ah, peraí, irmão Gustavo, no Velho Testamento o Senhor não tinha nascido ainda. Sim, não tinha, mas o Senhor não existia? Hã? Porque o Senhor não nasceu, então o Senhor não existia? Claro que existia, irmão, Deus triuno, né? Mas o Senhor, quando apareceu no Velho Testamento, ele aparecia como anjo. Por quê? Porque ele ainda não havia vindo na terra ainda como um homem. Então ele aparecia como anjo, tá? E Apocalipse estão pegando os elementos do Velho Testamento que ele mostra Cristo como anjo. Também, Cristo como cordeiro, rigorosamente falando, é uma figura do Velho Testamento também. Apesar de João Batista ter apontado lá no Evangelho de João, falando assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista também estava se referindo a uma figura do Velho Testamento, que era lá da Páscoa, que o Cordeiro morreu no lugar do povo de Israel. Tá? Cristo morreu como Cordeiro na Páscoa. Cristo morreu
foi crucificado, quando Cristo foi crucificado, ele foi como um cordeiro mudo ao matador na Páscoa. Então, toda vez que fala de Cristo como cordeiro, está se simbolizando lá na primeira aparição, esse símbolo que é na Páscoa. Então, o Apocalipse também pega muitos exemplos de Cristo como anjo lá no Velho Testamento. Quer ver? Vamos ver? Cristo como anjo no Velho Testamento, rapidinho. Gênesis 22, no versículo 11. Lá em Gênesis, quando Deus queria falar com Abraão, ele aparecia como anjo, quer ver? Mas era Cristo, né? Cristo aparecendo para Abraão como anjo. Então, Gênesis 22, no versículo 11, fala assim: Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Isso aqui é quando é, é, Abraão ia sacrificar Isaac, lembra? Ele ia sacrificar Isaac. Quando ele está pronto para sacrificar Isaac, aí fala o versículo 11 aqui. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Se você observar, irmãos, observe que no Velho Testamento, quando fala o anjo do Senhor, está em maiúsculo. Esse anjo está com a palavra maiúscula, tá? É um símbolo de Cristo. Às vezes tem alguns símbolos que parece Cristo como anjo que não está em letra maiúscula, mas esse aqui é muito claro, é o anjo em letra maiúscula, tá? Mas lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui, né? Aí ele fala: Não estenda as mãos, tal, aquela coisa, aquele fato todo que nós já conhecemos, né? Vamos ler. Não estendas as mãos sobre o rapaz, nada lhe faça, pois agora sei que temos a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então, esse é um exemplo. Quer ver outro exemplo? No versículo 15, de novo, ó. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Então, esse anjo é Cristo, tá? Muitas vezes o Senhor aparecer também. Tinha hora que com Abraão aparecer interessante, três anjos, né? Era o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito simbolizados, tá? Mas no Velho Testamento o Senhor aparece como anjo muitas vezes, né? Êxodo, vamos ver outro exemplo. Quer ver? Rapidinho, vamos ser um pouquinho mais rápido aqui. Êxodo, vamos para o próximo livro, capítulo 3, versículo 2 e 6. Olha o anjo do Senhor que é Cristo, quer ver? Isso aqui é quando o Senhor aparece lá para Moisés na sarça ardente que queimava e nos consumia. Ali é Cristo, tá? Olha Êxodo capítulo 3, versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, ó, o maiúsculo aí, ó. O anjo do Senhor, anjo com letra maiúsculo, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. É um símbolo de Cristo, tá? Lá para Juízes, vamos para o livro de Juízes, vai andando para frente aí. Passa Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Chegamos em Juízes, capítulo 6. Aliás, pera aí, irmãos. Só um pouquinho. Juízes, capítulo 6. Juízes 6, versículo 11. Quando parece o Senhor chamando Gideão, olha lá. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do cavalo que estava em Ofra, que pertencia a Joás, e assim vamos passar. Aí, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. O anjo do Senhor, ali, letra maiúscula, é Cristo, tá? Zacarias, pula lá para Zacarias. Zacarias, capítulo 1. Tá? Zacarias, capítulo 1, versículo 11 e 12. Olha o que aparece lá. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Esse anjo do Senhor aqui ele também é Cristo. Mas aqui, observe o que eu falei para os irmãos. Aqui o anjo está com letra minúscula, tá?
Igual eu falei, toda vez que aparece letra maiúscula é Cristo. E às vezes aparece letra minúscula também é Cristo, porque na verdade anjo no hebraico é a mesma palavra. Anjo com letra maiúscula e minúscula é a mesma palavra. Quem colocou com letra maiúscula foram os tradutores para as versões, para as línguas fora do hebraico. Então, por exemplo, João Ferreira de Almeida, quando traduziu do hebraico para o português, ele, para destacar que aquele é Cristo, ele botou o anjo com letra maiúscula, porque ele percebeu ali que aquele anjo era Cristo. Não que o hebraico estava dizendo que aquele anjo era Cristo. Mas a interpretação é que é Cristo. Todos os estudiosos da Bíblia sabem disso. Só que tem algumas passagens que ele não percebeu isso, João Ferdinand colocou o anjo minúscula, mas ainda é Cristo, tá? Nesse exemplo aqui. Entenderam, irmãos? Tá? E no capítulo 2 de Zacarias, no versículo 3, de novo aparece Cristo. Ó, eis que saiu o anjo que falava comigo, tá? E outro anjo lhe saiu ao encontro. Então, o anjo que falava com ele é Cristo. O outro anjo veio, era um anjo realmente normal. No versículo 8, a mesma coisa, olha lá. Pois assim diz. é, Bom, eu acho que já vou parar por aqui. Acho que já dei muitos exemplos para os irmãos, né? Vamos ficar lendo aqui. No capítulo 3 a mesma coisa. No capítulo 3 por exemplo, de Zacarias, no versículo 1 a mesma coisa, ó. Deus me mostrou, estou lendo Zacarias capítulo 3 versículo 1. Vou ler, ó. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Aí esse anjo do Senhor é Cristo, letra maiúscula. Tá bom, irmãos? Então, aqui, vamos voltar para Apocalipse capítulo 7. Eu peguei todos esses versículos para mostrar para os irmãos que aquele anjo que aparece lá no versículo 2 de Apocalipse 7, fala, eu vou ler agora Apocalipse capítulo 7, versículo 2, fala assim, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Quem é esse anjo? É Cristo, e ele tinha o selo do Deus vivo. Então o Senhor começa a selar os judeus na terra com o mesmo selo que ele tem. Ele tem esse selo, então ele pega, ele sela. Tá? O Senhor sela o seu povo. Isso acontece em Apocalipse, vocês lembram? Vocês lembram, por exemplo, que olha lá para a igreja em, vamos entender, lembra? Lá a igreja em, quer ver? Olha só. Olha para a igreja em Filadélfia, olha como é que isso acontece, quer ver? Olha Apocalipse capítulo 3 versículo 12. Fala assim: ao vencedor, só que aqui está falando para a igreja, tá? Tô dando só exemplo como o Senhor pega o mesmo selo que ele tem e sela outros. Que é isso que ele vai fazer lá em Apocalipse 7 com os judeus. Só que aqui, na igreja em Filadélfia, está falando de crentes. É só para dar o mesmo exemplo que o Senhor, o mesmo nome que o Senhor tem em sua testa, o Senhor também coloca nos vencedores. Quer ver? Vamos ver lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Fala assim: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei, olha só, gravarei também sobre ele o vencedor. Sobre o vencedor, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. O senhor pega o próprio nome novo que o senhor tem e grava sobre o vencedor, sobre o vencedor, tá? Ou seja, o nome que o senhor tem, ele grava. Isso é muito comum em Apocalipse, mostrando isso, né? É, isso é bem comum. Só que aqui, para a igreja de Filadélfia, o senhor está fazendo isso para a igreja. Só que lá em Apocalipse capítulo 7, o senhor vai fazer com os judeus, não todos, os judeus que são fiéis a ele. Quem são esses judeus que o senhor vai selar? Quem serão? Né? São judeus que guardam. Claro, de todos os judeus que vão estar nessa terra, milhares e milhares de judeus, você vai preservar todos os judeus? Não. Você vai preservar, de forma figurada falando, 12 mil de cada tribo. Não sabia se esse 12 é o número literal, uma parte de cada tribo. E essa parte que foi selada dos judeus, o Senhor sela eles porque eles são judeus que são fiéis ao Senhor. Tá? São judeus que guardam a palavra de Deus, que são judeus que durante a grande tribulação eles são aqueles remanescentes que vão aceitar o Senhor lá no final da grande tribulação, tá? Eles guardam, quer ver? Vamos ver quem são? Eles guardam o mandamento de Deus na grande tribulação. Olha Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Olha lá. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Vou ler lá para os irmãos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência.
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui quais são os restantes da descendência da mulher? Isso aqui nós vamos explicar com detalhe para os irmãos lá em Apocalipse 12, tá? Mas só para explicar para os irmãos mais ou menos por cima. Aqui, essa mulher representa todo o povo de Deus desde o Velho e Novo Testamento, crente e judeu, tá? Aí, os restantes da mulher que ficam na terra. E quem são esses restantes? São duas categorias de pessoas. Aqui fala aqui, ó, os que guardam os mandamentos de Deus. Quem são os que guardam os mandamentos de Deus? São esses judeus fiéis que vão ser selados antes da grande tribulação, para que durante a grande tribulação eles sejam preservados. Tá? São 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. 12 vezes 12 tribos dá 144 mil, tá? E segundo grupo de pessoas, quem vai ser? São os que têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus são os crentes que vão ficar durante a grande tribulação. Todos vão ficar? Não. Os vencedores já vão ter sido arrebatados. São filho varão, são arrebatados. Os que ficam, o resto dos crentes da igreja que ficam, esses são os que têm o testemunho de Jesus. Então, os judeus que vão ser selados são esses que guardam a mente de Deus, tá? Olha Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Fala assim: aqui está a perseverança dos santos. Quem são esses santos que perseveram durante a grande tribulação? São os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quem são os que guardam os mandamentos de Deus? São os judeus que vão ser fiéis ao Senhor durante a grande tribulação, que vão ser selados. E quem são os que têm a fé em Jesus? São os crentes que ficarão na grande tribulação. Entenderam aí, irmãos? Então, voltando para Apocalipse capítulo 7. O Senhor está preparando para selar os judeus que vão ser fiéis a Ele, que o Senhor sabe quais são. São os remanescentes que a Bíblia fala dos judeus, né? Aí vamos ler lá. Final do capítulo 7, versículo 3. Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as águas, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. A propósito, deixa eu fazer um parênteses aqui para explicar para os irmãos. Isso eu acho muito rico. Até aqui, os que vêm acompanhando Apocalipse, vocês vão vendo que a primeira vez que aparece alguma coisa de selar aqui, aliás, a primeira vez não, toda esse fato sobre botar alguma coisa na testa é algo de Deus, não é? Eu mostrei para os irmãos lá na igreja de Filadélfia que o Senhor, sobre o vencedor, vai gravar o nome dele, né? Lá não fala que é sobre a testa, mas assume-se que é sobre a testa, né? E aqui, o Senhor está selando os judeus sobre a testa. Então, até agora, todo tipo de selar que teve sobre testa é algo de Deus. Até aqui, em momento nenhum nós falamos e lemos sobre anticristo botando o seu selo na testa dos que vão seguir ele. Mas vai acontecer isso? Vai. Lá em Apocalipse 13, quando nós chegarmos lá, vocês vão ver que o anticristo vai colocar o número do anticristo, 666, lembra? E esse número 666 vai ser colocado sobre a testa dos que seguirem ele e sobre a mão, tá? Interessante, o anticristo, ele tenta imitar a Cristo. Tudo que Cristo faz, ele imita. Não porque ele quer ser um falso Cristo, não. Ele é contra Cristo, mas ele quer ser anticristo sendo igual a Cristo. Entendeu? Ele quer tomar o lugar de Cristo no coração das pessoas. E ao fazer isso, ele torna-se contra Cristo. Mas tudo que ele faz é uma falsa imitação do que Deus faz. Primeiro a selar é Deus, não é o anticristo. Aí depois, lá na frente da grande tribulação, o anticristo vem selando aqueles que seguem ele, os que são dele, fiéis a ele. São os que vão receber a marca da besta sobre a fronte, o mesmo lugar que Deus tinha feito antes, ó, sobre a fronte e sobre a mão. Mas quem colocou sobre a fronte primeiro? Foi Deus. Primeiro o Senhor selou os seus judeus fiéis antes que comece a grande tribulação, antes que viesse o anticristo. Quando o anticristo veio, aí o anticristo também começou a selar o que são seus, são o seu povo. Selo na Bíblia quer dizer possessão. Possessão de possuir, propriedade, tá? Quando você bate o selo em um livro, você está dizendo assim, esse livro é meu, certo? Tem o meu selo aí. Não é assim que a gente faz? Por exemplo, ó, esse aqui é meu livro. Todos os meus livros eu selo eles. Eu boto um carimbo aqui, ó, o selo aqui, ó. Tá vendo? Ó?
Este livro pertence a Gustavo Siqueira. Não amasse, não dó. Tá vendo? Todos os meus livros. Aí, ó, outro livro. Tá com selo. Olha lá, o mesmo selo, ó. Este livro pertence a Gustavo Siqueira. Esse livro. Selo é sinal de propriedade. O Senhor sela o seu povo, dizendo: eles são meus, ninguém toca neles. Aí o anticristo vem imitando. Eu boto a meu selo também sobre aqueles que vão me seguir. Vão ter a marca da besta, são meus. Olha que interessante, né? Fecha parênteses. Vamos voltar aqui para Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Então ouvi o número do que foram selados. Olha o número, qual é esse número? Que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí eu vou explicar. Então, vão ser 12 mil de cada tribo. Então, 12 vezes 12, 12 mil vezes 12 tribos dá 144 mil. Vamos lá. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gad, 12 mil. Interessante que, vou parar um pouquinho para explicar. Interessante que na ordem aqui dos filhos de Jacó, que as 12 tribos vieram dos 12 filhos de Jacó, né? É, Ruben, o Ruben era o primogênito. Ruben era o mais velho. Então, na citação da Bíblia, Ruben deveria vir em primeiro lugar. Mas aqui está falando que o primeiro que é citado não foi Ruben, foi Judá. Judá não era mais velho que Ruben, Judá não era primogênito. Mas por que que a Bíblia primeiro citou Judá do que Ruben? O que deveria, em teoria, na lógica, ser o contrário. Ruben era o mais velho, tinha que vir primeiro. Tudo isso é importância. Por que que o Senhor citou então Judá e não Ruben? Ruben não foi citado primeiro por causa da pecaminosidade. Como Ruben foi um filho de Jacó que pecou muito, então, por causa do pecado, ele perdeu o direito à primogenitura. Ele foi citado em segundo lugar. E aí Judá foi citado sobre Ruben primeiro. Então, Judá, ele veio prevalecendo sobre todos os outros irmãos, tá? Aonde está isso? Deixa eu marcadinha na sua Bíblia aí, ó. Está lá em 1 Crônicas. Vamos ler lá. 1 Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1, tá? E 2, fala. Quanto aos filhos de Ruben, os filhos de Ruben é a tribo de Ruben, né? O primogênito de Israel, né? Aí continua. Pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém o direito de primogenitura foi de José. Então, ou seja, o Rubem era o primogênito, perdeu o primeiro lugar para a primogenitura, a primogenitura passou para José, então vocês vão ver que passou mesmo, mas Judá foi contado em segundo lugar, porque Judá foi, na verdade, poderoso entre os seus irmãos. Ele foi o príncipe, e dele veio o príncipe. Então, Judá é que começou a reinar sobre os irmãos. Por isso que Apocalipse é citado primeiro, o Senhor sela primeiro a tribo de Judá. Depois o Senhor vai selar a tribo de Rubem. Veja, irmãos, eu quero mostrar um princípio aqui para os irmãos. Irmãos, essas coisas, isso aconteceu lá no início da Bíblia, em Gênesis, né? Quando Rubem profanou o pai dele e perdeu a primogenitura. Mas Deus não esquece essas coisas. Quando chega lá em Apocalipse, no final da Bíblia, Deus se lembra ainda. E Deus fala assim: você não vai ser citado em primeiro lugar, você não é primogênito nunca mais. Você agora é em segundo, Judá assume o seu lugar. Veja a seriedade dessas coisas, irmãos. Você pensa que o que aconteceu lá em Gênesis, nesse da Bíblia, depois de mais de quase 6 mil anos depois, Deus vai esquecer? Não. É muito sério isso, irmão. Perder a primogenitura é muito sério. Toda vez que nós falamos para os irmãos e ouvimos, nós mesmos ouvimos de Deus falando para nós, para mim, para você, sobre perder o direito à primogenitura, nós deveríamos tremer e temer diante de Deus, porque isso tem consequências
sérias e eternas. Na eternidade, na eternidade, Rubem nunca mais vai ser o primogênito. Ele vai ser sempre o segundo. Vamos continuar. Apocalipse capítulo 7, versículos 5. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gad 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão. Está falando de cada um dos filhos de Jacó, né? Com exceção de Manassés. Vamos continuar. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, que era o filho mais novo de Jacó, foram selados 12.000. Se você for pegar os filhos de Jacó, que geraram as 12 tribos, tá faltando uma aqui. Né? Se você percebeu isso, se você for olhar, tá faltando uma. Qual tá faltando uma aqui? A tribo de Dan. A tribo de Dan, Dan era um dos filhos. Dan não foi contado aqui. Cadê Dan aqui? Cadê a tribo de Dan? A tribo de Dan não foi selada. Não foi, quando eu estou falando selada, é durante a. O Senhor selou para proteger da grande tribulação. Para esse evento específico de proteção da grande tribulação, Dan, ninguém de Dan foi selado. Vai todo mundo sofrer. Por quê que Dan não foi selado? Porque tinha um princípio. Porque Dan, a tribo de Dan foi a tribo que praticou a idolatria. Isso é muito sério. Vamos ver lá? Vamos entender? Volta para a primeira Crônicas, tá? Primeira Crônicas. Eu não vou ler para os irmãos lá, mas eu vou só mostrar para os irmãos porque não dá tempo. Mas vamos lá, Primeira Crônicas, só para mostrar para os irmãos rapidinho, tá? Vamos lá, Primeira Crônicas. Se vocês pegarem Primeira Crônicas, capítulo 2, a primeira coisa, capítulo 9, que nós vamos ler, claro, óbvio, Dan é omitida. Entendeu? Pode ver lá. Porque Crônica está citando todas as tribos, tá? Por exemplo, ó, vamos ler rapidinho lá para vocês verem. Quer ver? Vou ler por cima, só para vocês verem, né? Primeira Crônicas, capítulo 2, fala do descendente de Jacó, ou seja, das 12 tribos. Aí, eu vou ler só os subtítulos. Aí vem lá. Capítulo 2, descendente de Judá. Aí fala da tribo toda de Judá, certo? No capítulo 2. Aí próximo, né? No capítulo 3, descendente de Salomão que vem de Davi, tá? Que também era Judá, né? Capítulo 4, descendente de Judá. No capítulo 4 também, descendente de Simeão, da tribo de Simeão. Capítulo 5, descendentes de Ruben. Tá vendo? Judá veio primeiro do que Ruben. Era para Ruben vir primeiro, mas Ruben perdeu a primogenitura. Aí no capítulo 5, descendentes de Gade. Aí no capítulo 6, descendentes de Levi. Tudo é tribo, das 12 tribos. Aí no capítulo 7, descendente de Zacar. No capítulo 7 também, descendente de Benjamim. Estou lendo subtítulos aí, ó. Depois, descendentes de Manassés. Que Manassés era um dos filhos de José. Descendente de Efraim. Efraim era um dos filhos de José. Então, José era uma tribo, mas ele teve dois filhos. E como a primogenitura passou, lembra que a primogenitura passou, nós lemos aqui, uns minutinhos atrás, o Rubem pecou, a primogenitura saiu de Rubem, foi para José, não foi para Judá, que era o próximo da linha de idade, foi para José. E José, porque ele ganhou a primogenitura, ganhou a porção dobrada, tá? Quem é a porção dobrada? Como José teve dois filhos, uma bênção foi para um filho de José, Manassés, outra bênção foi para outro filho de José, que é Efraim. Então, José é uma tribo só, mas ganhou contato como fosse duas tribos. Ele ganhou bênção dobrada por causa da primogenitura, tá? Aí, olha o capítulo 7, 1 Crônicas, descendente de Asser. Aí o capítulo 8, descendente de Benjamim. Cadê Dan aqui? Cadê Dan? Falou de todas as tribos, não falou de Dan. Cadê descendente de Dan? Dan está omitido. Por quê? Por causa da idolatria. Olha lá para vamos lá para Juízes, para vocês verem a idolatria. Quer ver? Rapidinho, irmão. Juízes.
Irmãos, eu preciso que irmãos tenham paciência em ouvir tudo isso, porque isso é muito precioso, tá? E sério também. Juízes capítulo 18. Estou mostrando para os irmãos como Deus não esquece essas coisas, irmãos. Deus perdoa o pecado, mas não esquece que tem consequências. Ó. Juízes capítulo 18. Olha o que fala no versículo. Eu não vou ler tudo para os irmãos, não, né? Mas no versículo 30 e 31. Mas olha o que fala o subtítulo aqui, ó. Os danitas buscam herança maior, né? Aí fala aqui, você vai ver que no versículo 30, versículo 31, vai lá, ó. Juízo 18, versículo 30 a 31. Ó, os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Então, quem praticou a idolatria foi a tribo de Dan, levantando uma imagem para eles adorar. Olhe 1 Reis, capítulo 12, versículo 29 e 30. Olha lá, a idolatria de Jeroboão, tá? Jeroboão, olha lá, versículo 29. Pois ele fez um bezerro de ouro, pôs um bezerro de ouro em Betel e outro em Dan. Aonde estava o bezerro de ouro? Estava na cidade de Dan, tá? Cidade de Dan, lá em cima, era onde moravam da tribo de Dan, tá bom? Vocês entenderam, irmãos? Então ele botou Jeroboão, quando dividiu Salomão morreu, aí o filho de Salomão, Roboão, assumiu o reinado. Só que como Salomão praticou muito idolatria, aí Deus permitiu que o reino de Israel fosse dividido entre Roboão, que ficou para o sul, e Jeroboão, que ficou para o norte. Então aí a tribo de Israel foi dividida em dois reinos com dois reis. O reino do sul, que era o rei de Judá, cuja capital era Jerusalém, e Roboão governava ali, e Jeroboão no reino do norte, que era chamado Reino de Israel, cuja capital era Samaria. E Jeroboão fez uma coisa terrível, ele fez dois bezerros de ouro, botou um em Betel e outro em Dan. Por que ele botou em Dan? Porque era a tribo da idolatria. Estavam acostumados com isso já. Segunda Reis, capítulo 10, versículo 23. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, lembra do deus Baal? E disse aos adoradores de Baal: Examinai e vede bem, não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal, tá? E vocês vão ver que aqui em 2 Reis, capítulo 10, versículo 23, esses adoradores de Baal, onde eles estavam associados com Dan, tá, irmãos? Mas eu não vou seguir aqui. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos, voltando para Apocalipse. Então, volta para Apocalipse lá, tá? Tem mais ainda, tá? Se você pegar. Bom, aí vamos pensar assim. Para Apocalipse capítulo 7. Vamos lá. Eu preciso mostrar isso para os irmãos, né? Apocalipse capítulo 7, no versículo. Você vê que quando vai citar cada uma das tribos, que vão ser seladas, a de Dan é omitida. Então, nós estamos explicando por quê para os irmãos. Por que Dan é omitida? Porque Dan caiu na idolatria. E por que a tribo de Dan é omitida porque caiu na idolatria? Porque a tribo de Dan, já que eles gostavam de adorar ídolos, eles vão ficar na grande tribulação e vão adorar certamente o anticristo e a sua imagem. Entenderam, irmãos? Tá? Os que foram selados aqui, dessas 12 tribos, os selados, não vão adorar o anticristo, apesar de passarem pela grande tribulação, porque eles vão ficar nessa terra, eles não vão ser arrebatados, esses judeus, vão ficar nessa terra. Já falamos para vocês por que disso, né? Mas daqui a pouco eu repito, vão ficar nessa terra, eles vão ser preservados dos danos que o Senhor vai julgar nessa terra, mas ficarão na grande tribulação, mas eles não vão aceitar adorar o anticristo e a sua imagem e receber a marca. Eles não vão aceitar. Esses 154 mil, não. Os outros judeus dessas 12 tribos vão.
Esses 12 mil de cada tribo não aceita. O resto da tribo aceita. A tribo de Dan inteira aceita. Por quê? Porque ninguém foi selado ali. E por que não foi selado? Porque eles já estão acostumados, desde o Velho Testamento, a adorar ídolos. Para eles vai ser facinho adorar o anticristo e a sua imagem. Adoradores vão ser adoradores de anticristo e a sua imagem. Entenda, irmãos, como é sério isso. Com a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é séria. O Senhor sabe todas as coisas, irmãos. Isso é muito sério, como a idolatria. É muito sério a perda da primogenitura. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Agora, a tribo de Dan vai, durante o milênio, quando o Senhor começar os 1000 anos, a tribo de Dan vai estar ali presente? Vai, tá? Vai estar presente. Ah, como é que nós sabemos disso? Lá em Ezequiel 48, vamos ler lá? Vai ter gente da tribo de Dan, durante o milênio, que o milênio vai ser nessa terra, lembra? E durante o milênio vai ter o reino terreno, que é o reino dos judeus, né? Cuja capital vai ser Jerusalém. Quando chegarmos lá no milênio, vamos falar sobre isso. E aí os judeus vão estar nessa terra ensinando as nações que ficarão. E dos judeus, vai estar para a tribo de Dan? Vai, tá? Eles vão ser preservados para a tribo de Dan. Quer ver, ó? Está lá em Ezequiel 48, versículo 1, tá? Fala os limites das 7 tribos durante o milênio, tá? Esses limites das 7 tribos durante o milênio é as 7 tribos durante o reino milenar. Aí no versículo 1 fala assim: são estes os nomes das tribos, desde a parte externa do norte, via Eltron, até a entrada de Amate, até Azar-Enon, o limite norte de Damasco, até junto de Amate, desde o lado oriental até o ocidente. Dan terá uma porção. Aí, Dan terá uma porção. Tá vendo? Por que que Deus vai deixar Dan ter uma porção no reino milenar? Por causa da bênção de Jacó, o pai dele, sobre ele. Tá? Então, o Senhor valoriza muito a bênção de Jacó. Olha lá, Gênesis 49. Gênesis 49, quando Jacó estava para morrer, lá no Egito, né, que ele foi lá para o Egito, né, levado por José. Aí, antes de morrer, ele chamou cada um dos filhos dele, foi abençoando cada um dos filhos. Aí, quando ele chega para Dan, ele abençoa Dan também. Está lá no versículo 16 a 18. Ó, ó o que ele fala para ele abençoa Dan. Ó, Gênesis 49, versículo 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Tá vendo? Já estava dizendo assim para a tribo de Dan: Dan, meu filho, espera na salvação do Senhor. E o Senhor vai preservar Dan no milênio? Vai, mas durante a tribulação não. Certo? Entenderam, irmãos? Tá? É, espero que vocês tenham entendido até aqui. Tá? Então, voltando para Apocalipse, capítulo 7. é, quando você vai selar essas 12 tribos, se Dan foi emitido, né? Então, se Dan foi emitido, era para ter, então, 11 tribos aqui. Mas tem 12. E se Dan saiu fora, Dan era um dos filhos, então era para ter 11 na contagem Apocalipse, mas tem 12. Por que tem 12? Porque José recebeu porção dobrada. Tá vendo? José recebeu porção dobrada, não foi lá no Velho Testamento somente, não. Deus deu para José porção dobrada, porque ele tinha a primogenitura, foi para ele por toda a eternidade. Tanto que isso é sério. E aqui ele recebe a porção dobrada também, quer ver? Ó? No versículo, Apocalipse capítulo 7, versículo 6, fala assim, ó, no finalzinho, da tribo de Manassés, 12 mil. Manassés era um filho de José. Aí depois, lá no versículo 8, fala de José, ó, da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Então José na contagem Apocalipse foi contado duas vezes. Foi contado José propriamente dito e foi contado um dos filhos dele como uma tribo, que é a tribo de Manassés. Ora, mas de José vem duas tribos, dois filhos. Veio Manassés e Efraim. Mas daqui Apocalipse contou Manassés foi uma tribo. E o próprio José, outra tribo. Mas José também veio de Manassés? Foi. Então vê como ele ganhou duas vezes? José ganha ele e ganha Efraim, que vem dele, né? Que é um dos filhos dele. E ganha de novo, ele ganha de novo seu filho Manassés. Então ganha a porção dobrada.
Entenderam, irmãos? Tá? Então, até aqui nós explicamos para os irmãos como o Senhor sela os judeus, tá? E esses judeus vão ficar na terra. Vocês vejam no capítulo 7 do Apocalipse, do versículo 1 em diante, o Senhor está falando que para os quatro, o anjo que vem do nascente do sol, que é o Senhor Jesus, no versículo 2, ele fala para os quatro anjos, que estão nos quatro cantos da terra, segurarem os ventos para não estragar a terra, porque até que o Senhor cele os judeus, os servos dele, tá? Então, isso é um indício claríssimo para nós que esses judeus vão ficar na terra. Entendeu? Porque o Senhor está dizendo: não, olha, não afetue a terra até que eu cele os meus servos. Olha lá, olha Apocalipse 7, versículo 3. Grave isso, irmão, dizendo: ó, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Por quê? Aí vai selando os judeus. Por quê que ele vai dizendo para selar os judeus? Não danificar a terra antes que seja o judeu? Porque os judeus vão ficar na terra, tá? Como os judeus vão ficar na terra, o Senhor está selando eles primeiro para protegê-los. Então, mostra claramente até aqui, do capítulo 7, versículo 1 ao 8, está falando dos judeus selados, que não são todos, são 12 mil de cada tribo, um número simbólico, creio eu, Gustavo, né? Não sei, eu creio e sim, um número simbólico, mas explicando que esses judeus vão ficar na terra, tá? Aí, quando começa do versículo 9 em diante, tá? Do capítulo 7, do versículo 9 até o 17, vai falar agora dos redimidos da igreja, tá? Dos redimidos. Vai falar agora de sai de judeu, que é parte do povo de Deus. Vai falar agora de outra parte do povo de Deus, que é a igreja, os redimidos do sangue do Cordeiro, que aceitaram o Senhor, tá? Só que quando vai falar dos redimidos, versículo 9, já aparece redimidos aonde? No céu, puf, lá em cima. Então, quando fala dos judeus, no capítulo 7, versículo 1 a 8, parece que eles selando eles na terra para que eles não sejam sofrendo na terra. Aí, quando vai falar da igreja, do versículo 9 em diante, aparece esses redimidos no céu. Então, isso mostra que durante a grande tribulação, o Senhor vai preservar os judeus na terra, mas os redimidos vencedores da igreja, só os vencedores da igreja, vão estar guardados pelo Senhor da grande tribulação, mas no céu. Por isso que eles não precisam ter selos, eles não são selados com selo físico, porque eles vão estar no céu, certo? E eles vão estar assim, preservados no céu. Mas esses são toda a igreja? Não, são os vencedores dentro da igreja. Por que, que os judeus, o Senhor cuida deles na terra, dando selo? E por que, que os vencedores, que é os redimidos pelo sangue de Cristo, e foram vencedores, são cuidados pelo Senhor no céu? É por causa do que o Senhor falou para Abraão, lembra? Lá, ele já fez para os irmãos já, mas só para mostrar para os irmãos. Está lá em Gênesis 22. Olha lá. Vamos ler lá. Gênesis 22, versículo 17. Abraão, nesse momento, Gênesis 22, ele ainda, né? Deus provou ele para dar seu único filho, né? Que era Isaac. Aí, depois disso, o Senhor vem e fala uma palavra para ele no versículo 17. Fala assim, ó. Olha o versículo 16. E disse, que é o anjo do Senhor falando, que é Cristo, né? Olha o versículo 15. Vamos ler o 15. Vamos ler o 15. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como é que vai multiplicar a descendência dele? Como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Então, a descendência de Abraão seria de dois tipos muito diferentes. Um tipo seria as estrelas do céu e outro tipo seria a areia do mar. Irmão, irmã, a areia do mar é muito diferente da estrela do céu. É ou não é?
Mas que descendência diferente que Abraão teria, não é? Muito diferente, né? O Senhor fala para Abraão uma comparação de duas descendências muito distintas uma da outra. Uma é areia opaca no mar, tá? Terrena, da terra, tá no mar, sob a influência todas das intempéries do mar, passando por todas as dificuldades que o mar faz, é, não é? É, o mar vem para cá, vem, ó, pensa numa areinha lá no mar, vem a onda, empurra para cá, empurra para lá, e essa areinha rola, e rola para cá, e rola para lá. É muito sofrimento, é, não é? Essa seria a descendência terrena, são os judeus. Os judeus, o Senhor vem guardando seu povo, sim, mas vem sofrendo e sofrendo e sofrendo e sofrendo durante toda a história da humanidade até hoje. Já foram invadidos por vários povos e briga. Olha lá para Israel agora. Hamas, terroristas, todas as nações querendo matar, aquela luta. Nações em volta, tudo querendo destruir Israel, odiado por todo mundo, judeus foram odiados, Hitler pegou, matou um monte de judeu. Muito antes disso, lá com o general Tito destruiu Jerusalém, muito antes disso, no Velho Testamento, vem Nabucodonosor e destrói. É muito sofrimento. É uma areia do mar, é mar rolando para lá e para cá. E então o Senhor preserva eles, mas na terra, tá? É o que vai acontecer também lá em Apocalipse. Durante a grande tribulação, eles ficam na terra, mas são preservados. Já a descendência outra de Abraão, muito distinta dessa primeira, é as estrelas do céu, que é até citada primeiro, inclusive, que é a areia do mar aqui em Gênesis, né? As estrelas do céu. Pô, que é muito diferente de uma estrela de uma areia, né? A estrela está lá no céu. Ela não é opaca, ela brilha, não é? Ela dá luz, ela dá caminho, ela dá direção. É o que Paulo fala em Filipenses, se eu não me engano, que nós cristãos somos luzeiros do mundo, as estrelas desse mundo, que nas trevas brilham e que passam por sofrimentos, passam, mas estão lá no céu, guardados pelo Senhor. Então, as estrelas lá em cima, lá não tem influência de mar, não tem tanta influência de chuva, de tempestade, porque as estrelas, na verdade, estão acima da atmosfera de tempestade, né? Estão lá, brilhando. O Senhor guarda elas no céu. Por isso que na segunda parte de Apocalipse 7 vai citar agora essa descendência de Deus, né? Que é a descendência de estrelas, que vão ser os vencedores, não é a igreja inteira, os vencedores serão arrebatados até o céu antes que comece a grande tribulação. Mas vou parar por aqui e deixar os irmãos compartilhar. Na semana que vem eu vou falar a segunda parte de Apocalipse 7, tá bom? Que é a visão dos glorificados, que é dos vencedores, a descendência celestial de Abraão, de Deus, né? A parte celestial que vai estar no céu. Amém.